Neste exemplo de número 3, no caso, ele não tem na apostila e eu coloquei ele a fim de expandir o conhecimento de vocês. Porque assim, nos outros exemplos, eu coloquei já com a área, no caso, determinada. Então eu coloquei já com o desenho da área. Aqui, nesse desenho, a gente vai, nessa questão, a gente vai, no caso, limitar essa área. Então a gente vai ter que desenhar por onde essa região passa e aí para depois calcular a área dessa região limitada. Então com isso, temos que aqui essa área encontra-se sobre a curva y igual a 4 menos x ao quadrado. Reescrevendo isso, eu tenho que y ele é igual a menos x ao quadrado mais 4. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Observando aqui, então, que o meu coeficiente A aqui, ele é menor que zero. Com isso, eu tenho que a função do segundo grau é uma parábola. Como o meu A é negativo, ela tem concavidade para baixo. Outra informação importante que temos aqui é justamente esse 4 aqui, que é o nosso coeficiente C. E o C, ele é justamente o valor correspondente ao eixo Y. Ou seja, ele vai cortar no eixo Y quando o meu Y for igual a 4. Pegando essas duas informações importantes, vamos aqui fazer o plano cartesiano. Então aqui eu sei que o meu Y vai cortar no 4 de Y. Então, 1, 2, 3, 4. Então aqui o ponto vai ser aqui. E eu sei que ela vai ter concavidade para baixo. Então agora basta a gente descobrir em qual ponto ela vai passar no eixo X. No caso, quais vão ser as raízes de X. Então eu vou ter duas raízes distintas. Vamos verificar aqui então. Eu tenho que, quando o meu Y, eu tenho que achar o ponto de interseção aqui no eixo X. Então, eu sei que como vai passar no eixo X, então eu faço meu Y igual a zero. E eu tenho que Y é igual a menos x ao quadrado mais 4. Então, eu faço a igualdade y igual a isso para mim, achar esses pontos de interseção. Fazendo isso, eu tenho que menos x ao quadrado mais 4 é igual a zero. Eu estou fazendo y igual a y, né? Para mim achar essa interseção. Então fica menos x ao quadrado, vou passar o 4 para o outro lado, vai passar negativo. Multiplico por menos 1 para ficar o x positivo. Então eu tenho x ao quadrado, que é igual a 4. Então, extraindo a raiz, para me encontrar x, eu tenho que x é igual mais ou menos a raiz de 4. X é igual mais ou menos 2. Dessa forma, então, encontramos a interseção que passa, no caso, essas raízes, no caso, é 2 e menos 2. Então, essa parábola, ela passa no ponto menos 2 e 2. Então, vamos desenhar o gráfico agora. Desenhando, então temos justamente essa região que queremos calcular. Agora, já que a gente tem os limites de integração, que vai de menos 2 até 2, então vamos montar a nossa integral. Então vamos montar a integral. No caso, integral aqui é de menos 2 até 2 da função 4 menos x ao quadrado dx. Isso aqui então é igual
Agora, para resolver aqui, vamos fazer já diretamente. Primeiro vamos fazer a integral de 4 dx e depois de menos x² dx, porque aqui eu tenho a integral da soma ou da subtração, tanto faz. Então, a integral de 4 dx é igual a 4x. 4x. Aí menos, resolvendo essa outra integral, a integral de uma potência, né, que é x², eu vou somar mais 1 e dividir por esse expoente. Então fica x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. E eu vou ter que aplicar o limite de integração de menos 2 a 2. Isso é igual. Agora, ainda, resolvendo ali aquele expoente, fica 4x menos x ao cubo sobre 3. Limite de integração de menos 2 até 2. Isso aqui vai ser igual. Agora eu vou substituir o limite de integração. Primeiro o maior, depois o menor. Então 2 e depois menos 2. Então substituindo, eu vou substituir no lugar de x, né, para 2 e depois para menos 2. Então, quando meu x aqui for 2, vai ficar 4 vezes 2, 8, menos x ao cubo aqui, que é no caso 2 ao cubo, que vai dar 8, né, sobre 3. Fecho parênteses, agora menos, agora nós vamos fazer o outro limite de integração, substituir outro limite de integração. Agora aqui, no lugar de 2 vai ser menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8, menos, parênteses, aí menos 2 ao cubo sobre 3. Isso é igual. No primeiro ali, vamos tirar o mínimo, né? Vai ficar, o mínimo entre 3 e 1 é 3, 3 vezes 8, 24, menos 8, que dá 16. Então vai ficar 16 terços. Menos, agora aqui, eu tenho menos 2 ao cubo. Como o expoente é ímpar, vai ficar negativo. Que vai ficar 2 elevado ao cubo, que é igual menos 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Aí, multiplicando por esse menos aqui de fora, fica positivo. Porque o resultado é negativo, que é menos 2 ao cubo, dá menos 8, aí vezes esse menos de fora, que fica positivo. Então, eu conservo ali o menos 8, mais 8 terços. Isso é igual. Vou continuar com 16 terços aqui e resolver essa fração. Resolvendo essa fração, o mínimo entre 3 e 1 é 3. 3 multiplicado por menos 8 dá menos 24. Mais 8 dá menos 16. Mas como eu já tenho um menos, esse menos aqui multiplicando, então vai ficar positivo. Então vai ficar mais, aí 16 terços. Como aqui, agora é só somar a fração. O MMC aqui vai ser 3 e somo os denominadores, os numerador, na verdade. O numerador é 16 mais 16, que dá 32. Então, para resolver a integral envolve muita operação básica, por isso é bom sempre ficar revisando. E esse daqui é o resultado da nossa área.